Fala galera, vamos começar mais um episódio sobre defesas mentais, ou defesas para a mente. Estamos aqui com o meu amigo Igor Luiz, com o amigo André Codames e eu, Joe, sou o Felipe Calas. E a primeira pergunta é a seguinte: Igor, o que são defesas? Essa pergunta não pode. Esse já manda pro Igor. Então vamos lá, a primeira pergunta pra gente aquecer os motores. Quais são o conceito que a gente tem de defesas mentais, ou defesas para a mente? Eu sinto que é um termo meio novo. É novo. Eu quando escutei pela primeira vez, falei, defesa, o que é isso, né? Defesas mentais. Defesa, eu nunca tinha ouvido Tô falar sendo disso. atacado? É porque uma coisa. Alguém tá tirando na minha mente. É porque é uma coisa invisível, né? A gente Exato. tem defesas, a gente já pensa em defesas físicas. Imunológico, É, exatamente. Um bíceps grande, Um bíceps é a grande. defesa. Você tá defesa aí, você tá em defesa. Tô sem defesa nenhuma, né? Vamos criar as defesas Pô, aí. velho, mas eu tenho a defesa mental. E aí, mas defesas mentais? Eu acho que assim, o próprio nome já diz, né? Defesas. Defesas para a mente. Só que aí vem aquela pergunta, né? Eu vou defender minha mente de quê? Como assim? Minha mente é minha, tipo assim, eu vou defender ela de quê? Uhum. Né? Vem essa inquietude, né? Uhum. Mas na mente é um sistema, né? Tem várias coisas na mente, a gente tem imaginação, tudo acontece na mente, né? Isso a gente tem trazido aí nos outros podcasts. Então, assim, na minha visão, defesas para a mente, defesas mentais, são pensamentos que te defendem de algumas outras coisas que acontecem na sua mente. Seja um pensamento, seja seu mesmo, seja de alguma deficiência, Uhum. seja de algum pensamento alheio. Então, basicamente, seria pensamentos que vão te defender de coisas ruins que vão prejudicar sua mente. Como se fosse isso. Entendeu? Uma resumida assim. Tem esse aspecto da mente, né? Tem gente que confunde mente, pensamento. Tem que cuidar mente negativa. Já vi essa. Já viu essa? Mente negativa? Como assim? Eu nunca vi isso, não. Aonde? É porque tem esse conceito que você falou, né? Porque tem a mente, que é um sistema ali, tem as faculdades mentais, imaginação, faculdade de pensar, observar. Isso. E tem os pensamentos. Então são duas áreas, definindo duas áreas. E os pensamentos são entidades autônomas ali que podem ir passando de uma mente para outra nesse mundo mental invisível. Então muitas vezes acho que a imagem que representa bacana também é como se fosse as imagens que a gente já tem no mundo físico. Por exemplo, um soldado que tá lá em frente, defendendo alguma coisa. Fronte de batalha. Ele é um soldado ali. Então, no mundo mental, é como se fosse um soldadinho mental que vai estar ali, que vai te protegendo de pensamentos negativos. E esses pensamentos podem ser tanto próprios, seus pensamentos ali, quanto pensamentos de outras pessoas, alheios ali. Exatamente. É interessante, né? Você falar pensamentos alheios na minha mente? Não, assim. Nunca entrou. Mas é Todos os interessante. pensamentos são meus, né? É interessante. Geralmente, os pensamentos de massa, né? Aí chega uma pessoa e fala assim: cuidado, não passe debaixo daquela escada, não pode dar dá 7 anos de azar. Aí a pessoa fica: não passem. Não deixe chinelo virado, não, senão sua mãe morre, cara. Aí a pessoa fica aquilo que é o pensamento que tem dela, tá ligado? Minha mãe morre, não. Sacou? Não vai no pé do outro, porque senão o outro não casa. Exatamente. Mas eu acho que isso é verdade. O que? Você não casar? Você não casou? Até hoje, né? Até hoje. Varrer o seu pé. Varrer altas vezes. Nossa. Galera, quem quiser quebrar essa... Vou ensinar o feito. Mas como é que quebra Manda um pedido de casamento pro Felipe. Como é que quebra essa mandiga? Eu não sei como é que quebra. Mas e qual a importância dessas defesas para a mente? Ou a gente tem alguma experiência de defesas mentais? Eu tenho uma que eu sempre conto. Mas vamos lá. Cara, tem várias, cara. Tem, assim... Vai ficar claro pra galera que tá escutando. Vou colocar uma aqui. Até sobre pensamento alheio, né? Pra criança, olha que Assim, eu interessante. tenho uma experiência também. Pra criança. Quem que nunca tava na sala de aula, experiênciazinha simples. Tava na sala de aula e alguém pede pra ir no banheiro, aí você, vontade de fazer xixi também, quero ir no banheiro. Aí o outro, quero ir no banheiro também. Aí o outro, eu quero ir no banheiro também. Mas você nem tá.
vontade de ir no banheiro mesmo, entendeu? São pensamentos de uma pessoa que passou para várias e contaminou. Então, esse é um exemplo. Agora, sei lá, um estádio de futebol. Quantas pessoas já foram no estádio de futebol? Claro. Aí, tem o juiz lá, o cara fez alguma coisa, ou não fez nada às vezes. E aí uma pessoa começa a xingar o cara. Começa a xingar o juiz, um monte de palavrão e tal. E todo mundo começa a cantar igual e xingar o cara, porque eles nem sabem. É inconsciente, entendeu? É o pensamento de outra pessoa, não é o seu pensamento. Dependendo se ela sair do jogo, você chegar pra ele e perguntar assim, você falou algum palavrão no jogo? Exatamente. Eu falo, não falei. Eu não falo palavrão. Eu não falei palavrão. Entendeu? Fiquei de boa. Entendeu? Nem sabe o que rolou. E as defesas mentais são pra esses pensamentos. Também. Em parte pra esses pensamentos. Exatamente. Proteger, né? Então é um exemplo prático assim, do que a gente vive no dia a dia. Em geral, pensamentos de massa são nocivos. Quando você tá no show, começa aquela puladeira. Se você for na onda ali, meu parceiro, a chance de dar alguma coisa ruim é grande. O que você trazer? Mas eu tenho uma experiência que pega esse ponto do pensamento alheio, né, e sobre as defesas mentais, né, que acabe, né. Eu acho que estava no 2º ano do ensino médio, estava numa escola técnica. Aí tinha aula de informática, que era lá nos computadores lá e tal. Aí eu era da galera do fundão, né, curtia trocar aquela ideia, dar uma bagunçadinha. Beleza. Aí era mais no fundo, a gente tava lá trocando ideia, né, a aula rolando lá, a gente conversando. Aí uma pessoa soltou assim, pô, velho, meu PC lá em casa tá precisando de uma memória RAM, viu, velho? Acho que esse computador aqui, pô, acho que vou pegar, se eu pegar uma memória RAM dentro de um computador desse aqui, ninguém vai saber. Já lançou essa. Aí você tava naquele calor do momento, né? Aí o outro foi, velho, meu PC também, nós ia ficar bala, hein? Uma memória RAM ali, hein? Falou, vamos pegar aqui, né? Aí eu fui na onda desse pensamento. Né? Eu não tinha, na época eu não tinha defesas suficiente pra refletir e discernir aqui sobre aquilo. Aí foi tipo eu e mais uns 3 pessoas foi e pegou memória RAM de um computador. Só que a gente foi tão, né, nada a ver que a gente fez, porque o computador só tinha uma memória RAM. Se você tira a memória RAM, o computador nem liga. Então, assim, é muito fácil você descobrir o problema. Então a escola ia ver que aconteceu alguma coisa. Aí a gente foi, pegou, beleza, cada um pegou o seu, todo mundo foi pra casa. Eu cheguei em casa, aí eu falei assim, velho, quando eu parei assim, sentei lá, às vezes no computador, assim, velho, pra que eu peguei esse negócio? Tipo assim, não vi sentido nenhum. Eu falei assim, velho, não faz sentido eu ter pego isso aqui. Por que eu peguei isso aqui? Meu computador tá tipo assim... Tá de boa? Tá de boa, tipo assim, óbvio que se você colocar uma memória RAM vai ficar um pouco melhor, mas tipo assim, era uma parada desnecessária. E tipo assim, que eu tava roubando da escola. Aí eu falei, pô, velho, não, nada a ver isso aqui, mas eu vou levar de volta. Aí levei de volta e tal, aí eu conversei com a galera, a gente conversou e tal, falando, velho, vamos devolver essa parada, vai dar merda e tal, né, vai dar bom esse negócio. Os caras vão descobrir, né, a gente refletiu um pouquinho depois, né, falou assim, não, vão descobrir, vão lá devolver. Aí a gente foi, todo mundo foi lá, devolveu, aí a gente conversou com o diretor, aí ele falou, não, vocês fizeram errado e tudo, mas como... A minha mãe escutar isso aqui, né? Que ela nem sabe isso. Porque esse episódio a gente não manda. A gente não manda ela, não. Mas é porque foi engraçado, porque a gente foi lá, velho. Aí o medo nosso era da mãe descobrir, né? Pô, velho, vou lá no diretor falar, vai me chamar a mãe na escola, você já fica, né, piscando. Aí a gente chegou lá e falou, não, a gente pegou, foi calor do momento, a galera ali e tal, devolveu uma parada. Aí o diretor falou, pô, velho, vocês fizeram errado, mas achei massa que vocês vieram aqui e devolveram, reconheceram. Então eu não vou chamar a mãe de ninguém. Você não tem noção do alívio que foi nesse momento. Aí beleza, enfim. Mas o que tem a ver essa experiência, né? Um pensamento ali, que foi daquela primeira pessoa ali que lançou aquilo ali no ar, né? As outras foram e aumentou aquele pensamento, que não era daquela pessoa. E talvez nem dela às vezes fosse também, mas que ela expressou aquele pensamento ali. Aquele momento não tinha defesas mentais. Então o pensamento entrou na minha mente e fez com que eu atuasse de acordo com ele, e que eu fui pegar o negócio. Tanto que depois eu fui refletir, não, nada a ver que eu fiz, que ele não era um pensamento meu. Na época eu não sabia, né, isso refletindo depois, hoje em dia com estudos, né. Se eu tivesse defesas mentais pra falar, pô, velho,
se eu tivesse refletido o que eu refleti depois Antes de fazer, né? antes de fazer, eu não teria feito. Isso me pouparia problema, né? Futuramente, às vezes poderia ser expulso da escola, ou poderia chamar meus pais, e uma série de consequências. Mas acho que essa experiência, ela retrata claramente, tipo assim, esses pensamentos alheios, que você pode agir de acordo com eles, que não são pensamentos seus, Sim. e que você tem que ter defesas para ele, né? De alguma forma, tanto seja com reflexões antecipadas ou que vão ser também pensamentos, né? Pensamentos de defesa. O ponto é o seguinte, o conceito de defesa mentais ali é um pensamento de recurso instantâneo que você já tem na sua mente. Porque a defesa mental é como se fosse uma vacina. Você já criou ela e aí naquele momento você já tem a defesa mental. Exatamente. Não é tipo assim, você... Não é criar na hora a defesa. Você pode fazer uma reflexão na hora. Uma defesa mental pode te ajudar a criar reflexões para evitar aquilo também. Mas é algo já pensado. É um valor seu, um conceito que você já tem, uma experiência que você já viveu, que você já analisou essa. Tem quantas experiências que... Porque assim, defesas mentais, meio que todo mundo tem. Só que muitas vezes a pessoa passou por experiência 3 vezes, sofreu 3, 4 vezes e falou, pô, agora realmente é isso aqui, eu tenho que... Eu preciso sofrer muito pra conseguir. Isso aqui eu não posso fazer. Sei lá, o cara no trânsito. O cara no trânsito, ele briga com todo mundo, buzina, joga o carro, já deu treta, já tomou porrada no trânsito, já quase foi preso. Aí o cara, pô, realmente, eu acho que brigar no trânsito não vale a pena. Aí quando acontece alguma situação, o cara recorda das experiências passadas e fala, pô, isso aqui não vale a pena. Vou me meter em confusão. Aí o cara tem uma defesa mental ali, só que com base na dor. Então, o aspecto, se você tem a capacidade de analisar outras experiências, para extrair defesas mentais para você, porque você também tem que ter conhecimento. Porque você pode olhar várias experiências e não vai conseguir extrair nenhuma defesa mental para você. Continua vivendo a mesma experiência, várias vezes, tendo o mesmo resultado. O processo de evolução da pessoa ali vai ser muito lento, porque ela tem que passar 10 vezes para no final falar, não realmente deu toda vez que eu fiz isso aqui, 10 vezes eu sofri a mesma coisa. A evolução é espiral, entendeu? Não é cíclica. E com isso fechamos o podcast. Olha, a experiência que eu tenho, que eu gosto muito da experiência, porque muitas vezes, dependendo da capacidade da pessoa, você pode criar uma defesa mental para outro ser. Isso aconteceu comigo quando eu era mais novo, eu estava fazendo cursinho, primeiro ano de cursinho, ou segundo ano, não sei exatamente. Mas eu lembro que estava faltando 2 semanas para a prova, eu estava fazendo exercício de revisão lá no cursinho e tal, aquele lá, posso falar o nome. Que é muito ruim. Aí eu tava fazendo, e aí eu me lembro que, tipo assim, eu assisti aula de geografia, eu fazia de geografia, mandei malzão na lista. Aí começou a ver uma enxurrada de pensamento, tipo, nossa, então eu vou mandar malzão. Nessa altura do campeonato, faltando 2 semanas pra prova, eu acertei, tipo, 6 questões de 15. Meu Deus do céu, já comecei a entrar em desespero. Eu falei, não, vai dar esse der branco na prova. E se eu acertar essa quantidade aqui, vou ter que fazer cursinho mais um ano, já comecei a entrar em desespero. Aí a imaginação já veio à tona, aí veio o temor também. Aí eu liguei pro irmão, aí comecei. Queixar de um tanto de coisa. Não, porque não tá, velho. Negócio de cursinho, uma pressão, fui mal aqui, se eu tomar pau, e meu Deus, eu tenho que fazer cursinho de novo, ano que vem não vai ter dinheiro, e eu não sei se eu dou conta de estudar mais um ano, e já comecei a estar com um tanto de bom. Aí ele falou, velho, você tá estudando? Eu falei, tô estudando. Ele falou, você tá dando o seu melhor? Eu tô dando o melhor. Ele falou, então pronto, velho. Tipo, isso é o mais importante. Procura formas de estar melhorando, mas isso é o mais importante. Se você tá com consciência tranquila, que você se esforçou, que você tá dando o seu melhor, realmente. E realmente, velho, assim, se você, qualquer experiência da vida, 99%, eu não consigo imaginar uma sessão agora pra não falar que é 100%. Todas as vezes que eu dei meu melhor, e por mais que o negócio não culminou no êxito naquele momento, eu não fiquei tão chateado. Sim. Ou se eu fiquei chateado, eu sofri, pô, realmente não consegui o negócio, mas eu não fiquei chateado comigo. E isso te dá uma leveza. Você fala, pô, beleza, eu fiz minha parte. Exatamente. Eu me esforcei. Agora, quando você não se esforça e não dá seu melhor aí, é um problema. Então, o que rolou? O meu irmão trocou ideia comigo e ele colocou esse pensamento pra mim. Ele falou, pô, velho, todas as vezes que você começar a ficar ansioso, nervoso, pensando na hora da prova, se der branco, alguma coisa assim, porque o pensamento, já alimenta sua imaginação, sua imaginação alimenta esse pensamento e vai gerando um tanto de coisa. Aí ele falou, pensa assim, o importante é dar seu melhor. E parece muito doido, mas no mundo mental, você está alimentando o pensamento toda vez que você faz, se fizer isso de forma consciente. E eu comecei a exercer aquilo. Toda vez que vi um pensamento e vi muitos pensamentos, eu falo, importante é melhor, importante é melhor, importante é estudar agora. Vi o pensamento e falava, pô, tô estudando? Não, hoje eu estudei, já fiz isso, tal coisa. E fui alimentando aquilo várias vezes, velho. E aquilo foi me acompanhando até na hora da prova. Tipo assim, eu tava na hora da prova, faltando 1 hora pra entrar, eu tava lá. Meu Deus, se der uma coisa, velho, eu tô aqui, eu vou dar um melhor nessa prova. Eu quero sair daqui e falar assim, eu me esforcei ao máximo. Quero ser o último a sair da prova.
e falar que eu mandei o máximo que eu dei. E aí, esse pensamento é uma defesa mental ali. E várias outras situações, esse pensamento serviu pra mim. Porque tinha qualquer coisa, velho. Você vai apresentar alguma coisa, vai fazer uma live, alguma coisa que você não tá acostumado, vem um pensamento de, pô, e se der uma coisa ruim? Aí você fala, o importante é você dar o seu melhor. Você se preparou? Você vai se esforçar ao máximo? Então, beleza. Então, tipo assim, isso é uma defesa mental. Uma defesa mental. Tipo assim, o tanto de coisa que evita, o tanto de mal que evita. E assim, dá pra criar várias. Dá pra criar várias. Interessante dessa experiência também é a relação da questão que você falou de alimentar o pensamento. Porque não é que a gente fala de criar defesa mental, a gente fala, não é, refletir aqui, criei, beleza, ela já tá pronta pra qualquer coisa. Não é tão simples assim, você tem que ir alimentando. Então, como que se alimenta? Você atuando de acordo com ela. Então, o pensamento veio de, ansiedade na hora da prova, nervosismo. Você fala, velho, você refletir e lembrar dessa defesa. Velho, é só eu dar o meu melhor. Tô dando o meu melhor? Beleza, então tô dando o meu melhor. E aí você vai alimentando isso. Talvez na primeira, a ansiedade às vezes não vai passar tanto. Não vai passar. Mas você tá alimentando, tá fortalecendo ele ali. O soldadinho ainda tá fraco. Mas você vai dando uma armadura pra ele ali, um escudo. Treinamento. No final o bicho tá de bazuca. Tá de bazuca. Tá com bíceps grande. Não passa nada, exatamente. Por isso que eu não sou forte, velho. Meus soldadinhos mentais tá tudo pra eles. Tudo, né? Mas você contando as experiências também, eu lembrei de uma experiência que eu utilizei dessa defesa mental também. Né? Tinha uma época que eu tava desempregado, aí eu, dando uma resumida, eu arrumei um emprego, eu já tava na faculdade, então eu tava pagando faculdade, desempregado, tipo assim, às vezes eu fazia uns bicos e tal pra conseguir pagar, aí eu consegui um emprego. Só que não era na área da minha faculdade, né? Eu fazia educação física, eu tava trabalhando de vendedor. Aí eu tava trabalhando lá. E eu tava ganhando um salário, assim, suficiente pra me pagar a faculdade e ficar um pouco tranquilo. E estudar e tal, ter as despesas da vida, né? Só que aí, passou 3 meses, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na área. De eu fazer um estágio de CrossFit. Só que eu tinha que sair da... Não dava pra conciliar. Não dava pra conciliar, porque o vendedor trabalhava, tipo, era de 8 às 8, de 8 às 6. Não tinha como conciliar, à noite eu tinha faculdade. Senão você não ia estudar, né? Aí não tinha como. Aí eu falei, velho, ou eu fico aqui ou eu vou pra lá. Só que o estágio era tipo R$600, pagava tipo metade do que eu recebi. Caraca. Aí eu falei, nossa, velho. E aí vem aquilo, né? A questão da segurança. Você fala, velho, tô num emprego aqui que tá me pagando bem, entre aspas. Aí eu vou ter que, se eu for pra um outro, eu corro o risco de, tipo, porque ela não me ia contratar, tipo, experiência. Não, você começa, vamos ver se você continua. Então, aí veio um monte de pensamento, velho. Se eu for pra lá e eu não conseguir, eu não conseguir trabalhar bem, aí eu vou sair de lá, aí eu vou ficar desempregado de novo, vou ter que pagar a faculdade, lá paga menos. Veio uma série de pensamentos. E aí eu ficava naquela coisa assim, velho. Só que eu queria muito trabalhar na área, velho. Você tá estudando a parada, você quer trabalhar com o negócio, você não quer estar em outra área. Aí eu falei, é uma oportunidade boa, né? Aí você faz a avaliação, tá, oportunidade boa. Aí veio essa defesa. Falei, velho, tipo assim, se você for pra lá e der seu melhor, você vai estar satisfeito. Se você sair de lá ou não. Exatamente. Você vai satisfeito, vai abrir outras possibilidades. Vai abrir outras portas, exatamente. Então, velho, vai e dá seu melhor, que não tem erro. Tá de boa. E aí esse pensamento me aliviou. Eu falei, não, então beleza. Eu vou sair e vou dar meu melhor lá. É o que eu quero, eu vou dar meu melhor. Isso me aliviou essa pressão de velho, se não dá certo, e se eu ficar desempregado de novo. Então, aí o cara começou, uma semana foi comecei, velho. Uma semana eu tava na rua, tive que pedir dinheiro no sinal. Pode dar o melhor. E eu cheguei lá e uma semana eu fui mandado embora. Mindset, tá vendo? Mindset. Mas isso realmente ajuda muito. Não, mas brincadeira, eu fui, tipo assim. Deu bom. Deu bom pra caramba. Esse trabalho foi pro trabalho melhor. Não, foi só evoluir. Nem tão melhor, né? Não. olha. Mas o ponto
porque eu vejo que é importante esse aspecto de empreender. Porque já... por exemplo, eu dava aula presencial, trabalhava na empresa e saí. Fui meio que empreender. Fui empreender. E alguns pensamentos passaram no sentido de, e se der errado? Porque, tipo, eu não moro com os meus pais mais. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar comida, e se der errado? E aí, veio um pensamento que, tipo, acalma. Que é o seguinte, velho, se der errado, hoje em dia, eu tenho capacidade pra, beleza, esse empreendimento não deu certo, mas eu tenho capacidade de arrumar um trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou dar aula particular, vou dar aula em cursinho, em colégio, seja o que for, eu não vou ficar parado. Eu sou bombado, eu capino um lote. Mas esse aspecto de... A defesa mental era a confiança em mim mesmo. Porque eu pensava, se acontecer alguma coisa, até hoje, se acontecer alguma coisa, eu sei da minha capacidade e eu vou dar uma melhor no sentido de eu não vou ficar parado. E se eu regredir meu padrão de vida, em vez de eu ter que comprar uma carne moída, eu ter que comprar um frango e parar de... Sei lá, mano, ter que comer batata doce e frango o dia inteiro, tranquilo, já fiz isso na minha vida, vou fazer de novo. Exatamente. Sacou? Então, tipo assim, é uma parada que te dá uma confiança. Esse aspecto de... A confiança também é uma defesa mental muito grande. Você fala, pô, eu tenho a capacidade de fazer isso. Exato. E a capacidade não é a capacidade de ser bonzão naquilo. É só de realizar o esforço. Não, mas rapidamente, que eu tava recordando de uma coisa que é interessante. Uma outra defesa mental, que eu vejo assim, que eu tenho muito pra mim, se você tem um propósito na vida, você está passando por uma dificuldade, por exemplo, sempre tá recordando desse propósito. O próprio aspecto de estar recordando do que você, pelo que você tá. Isso é grande. Eu acho que eu penso que é uma defesa mental muito grande, cara. Tem que alimentar mais essa defesa. Não, porque é aquele ponto. Tem coisas que são, pelo menos pra mim, eu penso muito assim. Tem coisa que é tão óbvio. Só que a gente não faz. E não sente aquilo. Porque, eu me recordo assim, sei lá, eu devo ter feito isso na minha vida. Conto nos dedos de uma mão. Que eu fiz isso de forma consciente. E o tanto que gera resultado. Você tá lá e fala, meu Deus, pai, então você fala, mas por quê? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Qual é o objetivo? E aí você conhece, você faz um trabalho mental ali, 5 minutos, você já serenou 50% no mínimo. Exatamente. Você já tá tipo assim, não é isso, velho. Então, parte cada vez. E aí, por exemplo, aí você quebra, às vezes, a impaciência que você tá tendo, porque você pode. Não, o objetivo é grande, cara. É difícil mesmo, entendeu? Não é assim, do dia pra noite, às vezes eu tô tendo. Sem paciência, porque eu tô querendo acelerar o processo, eu tô com pressa, enfim, sei lá. Então é importante. Eu penso que auxilia muito. Muito. E eu acho que tem níveis e níveis, você vai alimentando isso. Exato. Porque no início você vai ter que fazer muitas reflexões, você vai ter que pensar, às vezes 5 minutos, às vezes tal, você vai ter que fazer um trabalho muito maior para cada defesa vir ali realmente e atuar, né, desse pensamento. Mas se você vai trabalhando isso, dependendo, ela vem tão rápido, que ela vai estar mais forte, que assim, vai vir o pensamentinho de, não, velho, essa parada não tá dando certo, aí vai vir rápido e fala, não, velho. Aí você já automaticamente já vem esse pensamento de defesa, pô, velho, não, tô seguindo no propósito aqui, tá rapidinho você já volta. E isso também você vai paralelamente ampliando esse propósito também, né? Com certeza. Então, a pessoa, começo da vida ali e tal, na juventude, tem um propósito X, então você vai ampliando isso daí. Isso vai mudando, vai evoluindo também. Vamos lá, se fosse pontuar de maneira rápida defesas mentais para um relacionamento. Para um relacionamento? Tolerância. Tolerância. Tá, mas vamos tentar colocar na prática. Tá lá na prática. Na prática. Vamos pensar aqui. A prática. Trazer uma experiência aqui. Uma defesa mental que eu tinha. Os cabatei. Você não tem mais, né? Acabou. É o que eu tava namorando. Esse aspecto de não esperar do outro. Não esperar do outro. Importante. Então, isso muitas vezes eu fazia uma coisa e já esperava do outro. Pô, mas eu fiz isso, então a pessoa já criava aquilo. Exato. E aí a pessoa não correspondia da forma que eu queria, porque muitas vezes correspondia, só que não era da forma que eu queria. Era da forma dela. E aquilo já me causava reação. Então a defesa que, aí quando, por exemplo, quando não correspondia, eu já, beleza, mas eu tenho que esperar do outro. Calma aí, deixa eu analisar. Tá, só não foi da minha forma. Ela fez alguma coisa? E já é diferente. E a maioria das vezes, porque muitas vezes a gente também olha aquele negócio momentâneo, saca? Tipo assim, naquela hora naquela hora que aconteceu. Mas tem que analisar de forma ampla, né? Ampla, do todo. E não fazer algo esperando de volta. Mas... Porque, obviamente, o relacionamento tem uma correspondência. Não adianta você... Não, eu namoro sozinho.
Tem uma correspondência, mas o aspecto é analisar isso. Exato. Então esse aspecto de não esperar do outro, eu sinto que me acalmou várias vezes. Eu não reagi com alguma coisa que eu não estava enxergando. Esse aspecto é importante. Que mais? Trabalho é bom, velho. Aqui é pauleira. Trabalho é bom. Esse aspecto da tolerância que eu trouxe é o seguinte, às vezes tem um relacionamento, tem alguma coisa que te incomoda muito na pessoa. Uhum. Sei lá, vamos supor que a pessoa, ela é um pouco bagunceira, certo? Então ela deixa a roupa jogada, deixa vasilha suja na pia e tudo mais. Beleza. Só que a seguinte reflexão que vai ajudar você a ter mais tolerância. O que você faz que incomoda a pessoa também? Que, por exemplo, sei lá, vamos supor, ela é bagunceira e você fala muito palavrão. Entendeu? Você não tá enxergando o que você faz que incomoda a pessoa também. Eu acho que o pensamento seria tipo assim, velho, eu também tenho deficiências nessa relação. Exatamente, é esse o ponto. Eu também tenho deficiências. Porque isso te torna mais tolerante. Mais tolerante. Porque você fala assim, velho, porque você se coloca, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente só se coloca na nossa posição. A gente só se coloca assim, pô, velho, eu dou tudo e ela só erra. Cara. Você não enxerga seus erros dentro daquela relação. Então, você realmente tem essa defesa, pô, velho, eu também tenho minhas dificuldades, tipo assim, meus erros nesse relacionamento. Eu penso que um ponto assim, principal, assim, pelo menos pra mim, de conseguir ter um relacionamento tem 7 anos. Muitas vezes de me colocar no lugar da pessoa. Muitas vezes foi o que me ajudou a manter o relacionamento. E recordo também dos erros de mamão, colocar no lugar da pessoa. Na exatidão da palavra. Sim. De você eu naquela situação, fazendo isso, vivendo o que a pessoa tá vivendo, o que eu faria, então aquilo me incomodaria realmente. Então, isso fazendo esse trabalho é todo um percurso mental. Um esforço mental. Eu recordo de experiência recente, assim, cara. Eu, por exemplo, eu sou pai agora, minha esposa até pouco tempo atrás estava grávida. Letícia, um beijo. Lindo, velho. É interessante. Bonitinho. Porque eu mandar um beijo pra namorada também. Então, o jeito de relacionamento, gente, você tem que mandar beijo pras namoradas quando você estiver gravando vídeo, entendeu? Exatamente. Interessante que... porque futuramente eu estiver namorando, eu vou falar aquele podcast. Até mandei um beijo pra você. Quando estiver no ar, você já vai estar namorando. Nossa. O Felipe não vai descer o vídeo lá pra ser editado, não. Esse é o último telão. Nossa, velho, perdi o vídeo aqui, galera. Esse aí não vai ter como editar. Mas é interessante, porque assim, na gravidez, tem uma série de hormônios ali e tal, a pessoa está passando uma série de transformações que, por exemplo, às vezes ela ficava mais estressada. E ela não era assim. Era uma pessoa tranquila e tal. Fica estressado com algumas coisas e você fala, caraca, ele tá arrumando, né? Tá batendo assim e tal. Já fica assim, Só que eu recordava do seguinte, ela tá num momento que tá tirando ela da zona do... que é fora do normal. Enfim, sei lá. É fora do normal. Então, o que eu posso fazer para eu tentar me colocar no lugar dela e de não me estressar com isso? Então, teve vários momentos na gravidez que ela, às vezes, ficava um pouco mais estressada e eu relevava. E às vezes até tentava acalmar ela nesse sentido, sacou? Isso foi muito bom para mim, porque eu vejo assim, cara, quantas pessoas estão nessa fase do relacionamento, mas sei lá, engravidou. E às vezes separa durante a gestação, durante esse processo, entendeu? Porque não sabe conviver com isso. Pô, sei lá, a pessoa tá diferente comigo, a pessoa não me trata da mesma forma, mas você não tá se colocando no lugar do outro. Principalmente o homem. Por mais que seja difícil, né? O homem não consegue, às vezes, viver... Não consegue ver da forma que a mulher tá vivendo a gestação ali, entendeu? Com série de hormônios, enfim. Então esse foi um ponto... do Japa. Às vezes o homem não consegue viver. Ele não consegue. Não consegue. Mas é interessante, porque até a questão hormonal, o homem não vai ter igual a mulher. Não tem como. E aí, isso me ajudou muito a passar por isso e enxergar com outros olhos o que ela estava passando, entendeu? Então é uma experiência interessante, assim, que eu tive recentemente. De defesas mentais. Outra coisa que eu sinto também, uma defesa mental para a vida, que também ajuda muito no relacionamento, esse aspecto de não colocar a vida dentro dos problemas. Os problemas da vida. E aí o que acontece? Muitas vezes
acontece algum conflito, e você dá um foco gigantesco naquele conflito, ele toma uma proporção que ele não tem que tomar. E ele atinge várias outras áreas. E se aumenta o problema. Aumenta o problema. E você vive na noia do problema. E é interessante, porque às vezes, até quem tem defesas mentais, quem tá tentando cultivar elas, passa por isso. Muitas vezes. Lógico. Eu vi o problema, às vezes Às vezes a defesa falha. Caramba, porque muitas vezes a defesa mental ele também sendo consciente também. O Exatamente. soldado tá dormindo. Você tem um soldado, você criou ele, mas tá dormindo. Ué. E não, Você não tá atento, você não... E se a gente tá tentando cultivar, quem tá tentando cultivar tem isso, imagina quem não tem, cara. Uhum. Não tem nenhuma defesa mental contra isso, entendeu? Não, e esse aspecto que eu tava falando, essas consequências que geram defesas mentais. Eu sinto assim, 90% dos problemas que você tem na sua vida, você poderia resolver por defesas mentais. Uhum. Se você tivesse as Se defesas... você tivesse, sacou? Você Exatamente. resolveria. Ah, nossa, velho, eu vou falar em público e eu passo mal. Aí já é. Beleza, aí você já começa- aprendeu vários prerrogativos, aí você vai ficar remoendo aquilo em você. É isso. Ah, no relacionamento eu tenho vários problemas que muitas Cadê vezes... os problemas? Exatamente, se você tivesse defesas mentais, você não iria reagir. A maioria das vezes que você está reagindo com alguma coisa, as defesas mentais iriam te ajudar. É uma reflexão que te ajuda, é um conhecimento que te ajuda. E é muito doido isso. E o que dificulta criar defesas mentais? A inconsciência no geral, pensando em falta de atenção, falta de observação, reflexão. Se você não faz essas coisas, se você não cultiva isso, tipo, sempre busca analisar as experiências. Se você não faz isso, você não vai conseguir nem criar e nem alimentar as que você tem. Assim, Se você entender tem, o porquê de você ter que criar defesas mentais. Então vamos lá, vamos pontuar. Eu falou esse aspecto de analisar as experiências. Então realmente, se você vive uma experiência, ela passou. Agora você vive uma experiência. Se você analisa ela, consegue extrair os elementos ali, com uma lupa, com conhecimento, você vai extrair uma defesa mental. É igual uma parada que não entra na minha cabeça. A pessoa entra no relacionamento e termina e fala, nossa, perdi 2 anos da minha Perdi vida. 2 anos da vida. Não, mas você quer recordar? Não quero recordar. Não tem nada que eu... Passou, morreu. Então, pô, você jogou 2 anos. Da sua vida fora, lixo, né? né? Tipo, Velho, se for ruim o final, ou alguma coisa que você traumatizou no meio, você pode extrair alguma coisa boa. não, mesmo se ela for ruim inteira, você pode extrair alguma coisa das experiências. Bom, o próximo é não viver um relacionamento assim. Você tem que analisar. Pegar os pontos ruins e falar, velho, se a pessoa... Onde é que eu errei ali? Pô, eu não posso errar de novo. Tá, o que aconteceu ali? O que tinha de bom? Tem que ter alguma coisa. Você precisa não ter alguma coisa de bom, né? Eu tava conversando com você, eu penso o seguinte, cara. Tava passando exatamente por isso, termo de relacionamento recente. Assim, cara, se você consegue extrair algo de bom, até das coisas, das piores coisas que acontecem com você, das piores situações, cara, isso amplia a sua vida. Muito. Porque exatamente essa questão do problema. Você passou por um problema ali, você fica remoendo aquilo ali o dia inteiro, às vezes a semana inteira, o mês inteiro, até que se torna, sei lá, uma característica sua. Você virou um reclamão, uma pessoa que se queixa. Mas se você consegue, pô, eu tô passando por um problema aqui, mas esse problema aqui, ele tá me ajudando a melhorar nesse outro aspecto aqui. Ou então, sei lá, tô identificando que esse problema aqui foi por uma causa, foi por uma coisa que eu fiz no passado. Então eu não vou cometer mais isso. Isso é um aspecto que você tirou de bom, você extraiu do problema. Tudo vai da análise da experiência. Da análise da experiência. Então quando você começa a fazer isso, você amplia a vida, cara. Mas... O que mais que dificulta? O que dificulta... Não colocar a responsabilidade em você. Exatamente. Externar as coisas. na verdade, externar... colocar a responsabilidade sempre nos outros. Né? Exato. No externo, vamos dizer assim. É um trabalho para criar defesa Isso mental. dificulta. Quem tá escutando. Pensa a última vez que você reagiu a alguma coisa. Agora analisa e vê o que você poderia fazer para você não reagir com aquilo. 90% das vezes você não vai conseguir, porque você vai falar, mas foi o outro, mas aconteceu. A culpa foi do outro. É só o outro não ter feito aquilo comigo. E eu não ia reagir. E aí você não muda. E você não muda. Eu ia trazer esse aspecto, tá ligado também, que é o conhecimento de si mesmo, né, cara? Buscar conhecer si mesmo. Isso daí, ele atrapalha você criar defesas mentais. Porque se você não sabe que você é uma pessoa, você não identificou ali, que é questão de observar e tudo, tá atento. Você é uma pessoa impaciente, por exemplo. Você não identificou isso? Você não tá se conhecendo, não tá buscando se conhecer, vai te atrapalhar aqui na defesa. Né? Porque você vai criar defesa porque, sei lá, vou criar defesa do nada pra alguma coisa. Você tem que saber os pensamentos negativos que estão vindo ali te atormentar. Isso passa pelo processo de começar a conhecer a si mesmo.
Você começa a olhar pra você e e começa a analisar as identificar. E experiências analisar é um as bom experiências. processo. Exatamente. Vocês conhecem, pô, onde é que eu reagi? O que eu fiz? O que Uhum. aconteceu? Tal coisa. E realmente a gente age muito assim, né? Tipo, quando acontece alguma coisa ruim, uma experiência que a gente não gostou de viver, que é o que a gente vive muitas vezes, algum problema, alguma discussão, alguma briga. Você quer esquecer aquilo, né? Você fala, não, nossa, brigamos lá, não quero nem lembrar daquilo, sabe? Daquele problema, não quero nem lembrar. Aí você acaba não distraindo as coisas daquele problema, daquela situação que você viveu. E outro aspecto que dificulta criar defesas mentais é tipo os preconceitos. Né? Você tem um conceito que você nasceu de um jeito e vai morrer daquele jeito, você vai mudar. Qual que nós todos nosso direito? Crenças também, várias dificultam você criar defesas mentais. Como é que a gente cria? A gente finalizar. Tem a ver com essa pergunta. Então, acho que a gente já falou vários aspectos. Analisar as experiências, observar, ser consciente, ter o conhecimento de si mesmo, buscar ali, ver o que você está reagindo. Colocar a responsabilidade em você em si mesmo. Borels. Resuma. Fechar com chave de ouro. Fala já. Mas a diagonal tá aqui. Você tá sentado ali. Recordar do propósito. Recordar do propósito. Uma defesa mental. É uma defesa É mental. uma defesa mental, né? Mas cria defesas Mas mentais. cria também. Então agora eu vou encerrar com o ensinamento da sabedoria filosófica. Pra gente fechar com chave. Vai lá, manda. Nunca, como nos tempos atuais, foi tão necessário, útil e instrutivo o conhecimento das defesas mentais que cada indivíduo pode instituir à vontade, para preservar-se dos males que constantemente ameaçam sua integridade física, moral e espiritual. Então, Fechamos com até essa o próximo. até o próximo episódio. Até.